Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Neuricoffee Podcast. Um gole de café e uma dose de neurociência. Hoje estou recebendo um convidado para lá de especial, Hum. como vocês sabem, né? Quero apresentar para vocês o Fábio, terapeuta. Fábio, um prazer Ah, te ter aqui. o prazer é todo meu. Fico muito feliz por ter aceito esse convite. Fico realmente, é uma honra. Nossa, Te admiro muito o seu trabalho, conheço o seu trabalho, na olha. verdade, né? Então, falo com propriedade, um agradecimento de coração. O assunto que a gente vai trazer aqui hoje é um assunto pouco falado, né? Na verdade, eu acho pouquíssimo falado. Uhum, Na verdade, assim, não é que é pouco falado, como eu posso explicar? Todo mundo fala sobre medo. Ah, eu tenho medo. uhum, É um trauma meu, uhum. né? Então, assim, Mas todo não mundo. aprofunda muitas das vezes, né? Exatamente. Até tem medo de. Olha lá, tem medo de aprofundar. Sim, Será que é o medo que tem? é. Aí a gente vai começar por um tema interessante. Até estava conversando com um cliente agora há pouco sobre isso. A gente sempre busca sentimentos positivos, né? Alegria, paz, felicidade, amor. E a gente se dá bem com esses sentimentos, mas quando é questão de raiva, medo, inveja, né? Então, esses sentimentos negativos a gente acaba suprimindo. A gente vai jogando lá para o fundo da nossa mente, muito também por educação que recebemos dos nossos pais, professores. Ah, isso você não pode sentir, ó, você não tem que tratar os outros desse jeito. Tudo bem, mas aquele sentimento tem que ser direcionado de uma forma que não gere uma repressão. Tá, eu tô sentindo isso, mas por quê? Ah, eu não posso sentir isso. E toda vez que vai reprimindo, com o tempo pode voltar com mais força, né? Então vamos supor que tem uma coleguinha na escola que está sentindo inveja da outra colega. E ela não entende o porquê, né? Então, às vezes, ela pode ter uma atitude negativa em relação a essa coleguinha, ou às vezes ela vai se afastando. E aquela coleguinha queria ser amiga dela, só que por inveja, ah, não, não quero. E vai reprimindo, reprimindo. E o adolescente, ele não recebe uma orientação do pai ou da mãe, muitas das vezes, como lidar com inveja. Ah, eu tô tendo inveja. Uma que é difícil para o adolescente admitir isso, né? Ah, eu estou com inveja, né? Então, só para resumir e contextualizar, temos ainda muito que avançar na questão de lidar com sentimentos negativos. A gente precisa falar mais para entender mais, porque através da conversa a gente vai conseguir entender quais caminhos seriam mais efetivos para poder absorver essa parte na nossa mente e não cause nenhum efeito negativo, né? Nossa, é incrível isso que você falou, porque a gente aprende exatamente isso, né? Uhum, E eu acredito que seja lógico por um receio, né, de expressar e é uhum, também até uma vergonha, né? Porque eu acredito que, nossa, eu estou com inveja. Que vergonha, uhum. né? Você descobrir que Sim, você tem inveja de uma pessoa. uhum. Muito difícil É. isso, né? E, e como que os pais podem trabalhar isso com os filhos, tanto criança como adolescente? Você tem alguma dica? Muito é pela observação, né, de comportamentos. "Ah, olha, o meu filho falou isso de um coleguinha, falou que ele tem isso e ele não tem, né? Ah, que ele consegue fazer isso e ele não consegue. O coleguinha do meu filho tira notas melhores, ele não." Sabe, essas questões de comparação, os pais podem pegar como uma oportunidade de investigação. Ah, quero entender desde quando que ele começou a se comparar, né? Quais as sensações. Ah, me dá uma pressão no peito, me dá um mal-estar na cabeça, algo do tipo, e começar a direcionar: olha, filho, o que você está sentindo é normal, mas você Uhum. pode direcionar isso para algo positivo, né? Será que através dessa inveja poderia gerar admiração, inspiração para você também ter os mesmos resultados que ele ou ela está tendo? Poderia ser um caminho, mas é tudo através de observação e diálogo. Quanto mais os pais conseguirem participar, assim, da vida da criança, melhor. E tem muita questão também de exemplo, né, Fábio, que eu Uhum, sempre comento isso com os pais, sempre falo isso. Então, eu lembro de um exemplo pessoal, uhum, que o meu pai falou uma coisa pra mim e eu confesso pra você que eu nem lembrava do que ele tinha falado. Eu imaginei que tinha sido na brincadeira, e uhum, ele falou um negócio pra mim, super tranquilo, esse negócio do carro, que eu tinha quebrado o negócio do carro. uhum. E aí, ele no outro dia me levando pra escola, ele falou assim: "Ô Lu, perdoa.
"Ai, eu falei pra você aquilo, mas eu fiquei culpado, nem dormi direito de noite, porque eu me senti muito culpado. Hum, Me perdoa, eu estava estressado com outra coisa e falei isso pra você". hum, Aquilo pra mim foi tão significante, eu falei: "Meu uhum. Deus, o meu pai pedindo perdão pra Isso, olha mim? só. Meu Deus, que legal". E aí, pra mim se tornou leve pedir perdão, Uhum, sabe. Então hoje, eu sou muito tranquila, se eu erro com você, eu uhum, vou chegar e vou falar assim: "Fábio, é, nossa, errei, perdoa", uhum. né, porque tá tudo Pela vivência bem. e o exemplo, seu pai deu o primeiro passo, mostrou essa Exato. possibilidade para você. E Então eu aí as vejo coisas muito se isso, tornaram né. mais leves, né. Exato. Então, de repente, numa conversa, num jantar, num almoço, percebeu que tem alguma coisa, combina entre os pais, Uhum, traz um assunto para esse uhum, momento, né. Então: "Nossa, ai, hoje eu tive um sentimento muito estranho, sabe, no uhum. serviço. Ai, tem uma menina que tá com uma bolsa, igualzinho Isso. uma bolsa que eu queria. Ai, não consegui entender direito o que que eu estava sentindo". Sabe Uhum, esse tipo de conversa? uhum. Traz pra mesa, É. traz pra uma roda, conversa E com o a seu gente vai se filho. surpreender, viu, porque eles são bem Sim. espertos, pegam tudo muito rápido, assim, e dão respostas bem maduras que às vezes adultos têm dificuldade de elaborar esse pensamento, eles já: "Não, ó, funciona assim, 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 tem que fazer isso, isso, isso daqui tá errado, isso tá certo", né. É maravilhoso, é maravilhoso. E quanto menor a criança for, você já a gente já conseguir inserir isso, né, no mundinho dela, mais fácil fica lá na frente. Eu Uhum. brinco que quando é criança o cérebro é molinho, dá pra gente Sim, movimentar. a plasticidade tá mais tranquila. Conforme vai ficando mais velho, fica mais endurecido, fica mais É, difícil, né. por conta do hábito, né, a nossa tendência é que o nosso cérebro, ele busca automatizar padrões, Sim. né. Então talvez seja pegar um exemplo, assim, do cotidiano, né, talvez a pessoa tenha dificuldade de ir para academia, mas depois de 2 semanas, 3 semanas, o corpo acostumou, a mente acostumou, né, e aí vai virando um hábito a partir dos próximos meses. Sim. E em tudo, isso pode ser para uma coisa positiva e pode ser para uma coisa negativa também. Às vezes o hábito de reclamar, de Hum. fofocas e tudo mais, não que socialmente não é interessante uma fofoca e tudo mais, né, só que, às vezes, as pessoas acabam não percebendo que aonde que a pessoa dá atenção, aquilo passa a ser mais constante na vida dela, né. E aí a gente já pode direcionar um pouco para o nosso tema da ansiedade, né. Porque a ansiedade, ela trabalha muito com essa questão de possíveis cenários, né. E esses possíveis cenários, na maioria das vezes, as pessoas sempre têm uma ótica para o negativo. Ah, o que que eu tenho que fazer para evitar tal situação? Né, geralmente é assim. E só para contextualizar um pouco, a ansiedade, ela trabalha muito com uma parte do nosso cérebro chamada amígdala. Tem a amígdala cerebral também. Então, pessoal, imagine que no nosso cérebro tenha um radar, buscando perigo a todo tempo, né? O nosso cérebro sempre está fazendo previsões de possíveis ameaças, né? E de repente, a gente pode, por exemplo, ficar num estado ansioso por um pensamento. A gente começa a pensar, vamos supor que estávamos em um dia na escola. E aí você chega, oi Fábio, bom dia, tudo bem? Ah, tudo bem, Lu. Estudou para a prova? Prova? Que prova? É hoje, agora, vai ser de matemática. Meu Deus do céu, era hoje, pensei que era amanhã. Tá vendo? Então, através do pensamento, ativou a minha ansiedade. Por quê? Eu corro o risco de não tirar uma boa nota, porque eu não me preparei, né? Então, esse é um exemplo. E tem também a parte que o cérebro dispara a ansiedade através de instinto. Então a pessoa está dirigindo. De repente, um gato aparece no meio da rua. Então não tem que pensar assim: "Nossa, um gato, tenho que pisar no freio". De repente, você já tem um impulso, né. Então tem 2 formas que a ansiedade é despertada no nosso corpo: ou através do pensamento, ou através de instinto mesmo, de uma situação de proteção, de preservação. E aí, levando esse cenário do gato, vamos Uhum, lá. Acredito que dessa forma mais prática vai ser mais fácil. Aí vamos supor que a pessoa não conseguiu frear com o bendito gato uhum, e bate o carro. hum, Aí depois todos os dias antes dela levantar pra pegar o carro pra dirigir, ela fala assim: "Meu Deus, vai ter um gato. uhum, Eu tenho que tomar cuidado. Eu vou bater o carro.
Que eu vou fazer e tal. Isso também é uma ansiedade, não é? Exatamente, porque aí você já está se programando, né, por cenários que o gato vai aparecer ali no meio do caminho, né, durante seu percurso. E aí, no caso da pessoa sofrer um acidente muito feio Hum, e não querer mais dirigir, aí é o trauma? Aí entra o trauma. Porque o que que acontece, né? Eu até dei esse exemplo na nossa conversa outro dia de que o trauma é como se fosse uma ferida, né, emocional. Vamos supor, a pessoa teve um trauma, ela quebrou um braço. Na parte emocional, é quase como o mesmo exemplo. A pessoa teve uma situação de grande estresse, de fortes emoções ali, e talvez naquele momento ela não teve ainda recursos ou gestão, ou não teve ainda a mentalidade mais forte para lidar com aquela situação e ressignificar, elaborar de uma forma que vai guardar a experiência e vai tirar um pouco do peso da negatividade. Então, geralmente, o que que acontece? A pessoa tem uma experiência muito difícil, que nem esse acidente, e acaba associando que agora eu não posso mais dirigir, cuidado, e aí esse medo vai passar para as outras pessoas no sentido, olha, tô indo dirigir, ah não, cuidado, porque é perigoso. Então, o trauma, o medo e a ansiedade, eles meio que caminham juntos ali, né? Aí eu fico ansioso porque você vai dirigir, né? Porque pode acontecer com você o que aconteceu comigo, então não quero mais. Ah, não é melhor você ir de Uber? Acho que é melhor, acho que é mais seguro, né? E se é Então, uma criança que cresce nesse meio, já cresce com medo também, né? também, porque a criança ela é muito, eh, de comportamento. Ela às vezes ela tem um pouco de dificuldade em entender o sentido das palavras, ela vai mais pelo exemplo, né. Sim, eu brinco muito, eu falo, todo mundo que me segue já deve ter ouvido isso em algum momento, porque eu falo: "A criança é uma esponja". Uhum, O que acontece? Que você pega uma bacia, uma esponja seca, você coloca dentro da bacia. Ela suga aquilo, né? sim. Ela encharca. É a mesma coisa a criança, ela vai sugar Uhum, aquilo, né? E é muito comum isso, porque eu já vi, e não foi uma, tá? Foi várias vezes eu ver crianças com medo de alguma coisa. Você fala: "Ah, o que que você tem medo?". Aí me traz, por exemplo, medo de agulha, medo de cirurgia, medo de cachorro, medo disso, de aquilo. E aí quando vai ver o porquê, é porque aconteceu alguma coisa com o pai ou com a mãe, uhum, e a criança vem trazendo isso junto com ela, é. né. Mas isso é muito compreensível. Vamos analisar do ponto de vista da criança, né. Um exemplo que eu falei outro dia foi assim: vamos supor, tá a mãe e a filha em casa, fazendo as coisas do dia a dia, né. De repente, aparece uma barata. E a mãe faz um escândalo. "Ai, meu Deus do céu, uma barata!" E sobe em cima da cadeira. "Ah, pega a vassoura, cuidado, vai para longe." A criança vai sofrendo uma certa tensão e ela pensa assim: "A minha mãe, desse tamanho, tá com medo de um inseto, Já assim, tô de uma pensando no meu coisa", filho me né. olhando fazendo isso. Então isso pode ser aprendido, porque a criança ela vai muito pela confiança do pai ou da mãe. Ela se espelha: "Ah, meu pai e minha mãe têm confiança nisso, então eu também posso ter. Agora se meu pai e minha mãe têm medo disso, então isso é perigoso para mim", né. Então é Entendi. um exemplo de pegar um comportamento, assim, de medo através da interação da família, né, dos colegas, assim, pela reação exagerada, né, acontece. Agora, a gente falou de ansiedade e de medo, né. Tem uma coisa que se mistura no nosso popular, que a ansiedade e o medo, ela tem uma certa distinção. Porque, assim, o medo em si, ele é mais para a parte instintiva de preservação de um perigo real, né. Tipo, ah, tô andando na rua e, de repente, um cachorro sai ali do portão e começa a vir na minha direção. Isso você vai sentir medo, porque ele pode te atacar, ele pode te machucar, né. Agora, ansiedade seria: "Ih, essa rua aqui eu não posso andar, será que aquele cachorro vai aparecer de novo? Será que ele está preso? Então nem vou pra lá". Então isso daí seria ansiedade, porque não tem uma ameaça real na sua vida ali naquele momento, concreta, né. Então, o que for real, aí é É medo. medo. O que foi imaginando, assim, uma situação no futuro, aí seria ansiedade. Que por que que a gente mistura no popular? Porque
tanto medo e ansiedade ativam as mesmas respostas no corpo. O coração bate mais forte, a gente pode começar a suar, né? Pode fechar a garganta. Só que aí no caso de travar a pessoa, no caso nesse mesmo exemplo, se a pessoa nem sai mais a pé na rua, aí é porque é um trauma. Pode ser um trauma, né? Ou pode já ir para um transtorno de pânico, né? Mas na maioria Nossa, das assunto para vezes outro podcast. aí vai. Não, vamos ficar nessa parte aqui. Nossa, é Porque tudo surreal. depende, né, do histórico da pessoa. Mas para a gente manter assim dentro de um contexto mais controlável para a proposta de hoje, então seria um trauma. Dependendo Entendi. da situação, sim. Se ela já não consegue, por exemplo, lidar com um cachorro, não consegue ver uma foto de um cachorro, aí já é um trauma. Nossa, que ficou muito claro. Eu acredito que com esses exemplos ficou muito claro. E tem diferença de manifestação em criança e adulto? Por exemplo, a criança manifesta o trauma de uma forma diferente ou ela trava tanto quanto um adulto travaria se tivesse o mesmo trauma? Ah, é curioso porque vai depender muito, assim, do contexto, mas a criança ela é muito mais espontânea, Hum, né, e ela vai ter o comportamento um pouco mais infantilizado por questão da vivência, da idade dela, mas adultos também, através de uma experiência traumática, pode apresentar um comportamento infantilizado, porque ainda está preso naquela situação. Porque o corpo ainda registrou aquele trauma que ainda não foi solucionado, ainda está em aberto. E a gente deveria olhar para traumas, medos e ansiedade não de uma forma negativa, mas como um alerta do corpo, da nossa mente, que alguma coisa ali precisa de atenção. Então, vamos supor, a pessoa está dirigindo o carro, e aí do nada o carro começa a fazer um barulho. Ah, não deve ser nada, deixa para lá. Continua andando com o carro dia após dia, aí acende uma luzinha no painel. Não conhece essa luzinha. Não deve ser nada, o carro tá andando, e aí continua, continua, de repente o carro para. E aí é onde que, ah, não, agora eu tenho que dar uma atenção, levar para o mecânico para ver o que que é. E às vezes, se você tivesse parado lá no barulhinho, talvez teria evitado um dano maior no carro. nossa, que analogia A perfeita. nossa mente é a mesma coisa. Então, os primeiros sinais a gente já tem que notar e dar uma atenção. Poxa, eu tô com medo dessa situação, tô com medo dessa pessoa. Às vezes, o medo não é nem da pessoa, mas o que ela estimula em você, nas suas memórias, nas suas lembranças, né, de alguma coisa que você viveu. Tanto é que, por exemplo, ambiente de trabalho, a pessoa pode levar uma crítica do chefe. E ela reagir de uma forma: "Como isso foi possível? Ele falou isso, ela falou aquilo de mim, eu não aceito", e tudo mais, tudo mais. Mas foi uma coisa que talvez a pessoa não deu uma atenção aqui ou ali, mas o exagero geralmente é muito acompanhado com um trauma. Por quê? Será que não teve nada a ver com a crítica que a pessoa recebeu, mas talvez refletiu numa situação em que um pai, uma mãe, um vô, uma avó acabou falando de uma forma que a criança se viu diminuída, se viu, assim, numa situação de desprezada, talvez, e aí aquela situação, o tom de voz, o olhar talvez remeteu àquela situação, aí o trauma é ativado, porque teve um estímulo externo. Não porque a pessoa falou assim: "Ah, agora eu vou te humilhar", não é bem por aí, né. Mas Às vezes nem traumas foi tanto assim também, né. não foi tanto, mas a gente pode começar a pensar assim: um trauma sempre vai ser carregado com fortes emoções, né? E aí emoções exageradas. Sei lá, a pessoa quebrou um copo, de repente o mundo acabou. A pessoa começa a te atacar de uma forma violenta, assim: "Oh, você não presta atenção, como que você deixou esse copo cair? Eu já falei 1000 vezes para ter cuidado". Espera aí, é um copo, tudo bem. Ah, é chato, quebrou o copo. Você machucou? Não, né. Então, quando a pessoa tem reações exageradas, geralmente está ligado a trauma. E isso é um sinal. A pessoa poderia parar para pensar: "Poxa, mas vale toda essa energia que eu dispensei para o meu filho, para minha filha, que eu gritei?". Aí pode acontecer aquilo que o seu pai falou, né.
olha, filha, me desculpa, não sei porque eu agi assim, ó, foi no momento, eu já estou preocupado com um monte de coisa e tal, né? Então, trauma geralmente vem acompanhado de fortes emoções, né? Perfeito. Quero entrar numa outra questão, mas eu quero um pouquinho mais de café, por favor. Hum, Às vezes, se eu falar de uma coisa que não faz tanto sentido assim, você pode falar para mim: "Ah, Fábio, pode me dar um outro exemplo?" Ah, Mas tá, tranquilo. tranquilo. Sabe o que eu ia te perguntar? Existe uma crença, e acredito que não é por todo mundo, mas existe uma crença muito grande de que, pra curar, entre muitas aspas, um trauma, tem que forçar uma situação. Então, por exemplo, é porque eu tenho um trauma de cachorro, por Hum, exemplo. Valeu. Eu tenho um trauma de cachorro. Ah, mas aí tem que enfrentar, tem que ir de frente mesmo, tem que tal. Ah, tenho trauma de falar em público. Não, tem que ir lá falar. O que que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre? O que que você me fala? Na maioria das vezes vai dar o efeito contrário. Hum, Porque a pessoa lá, ela não está indo de uma forma emocionalmente preparada, ela não está com a mentalidade dela fortificada para ter esse enfrentamento, né. Agora sim, poderia ser no sentido de: "Tá, amanhã filho você tem uma apresentação na escola, não tem? Ah, você não vai apresentar o trabalho de geografia, de história? Não quer ensaiar um pouquinho com o papai, com a mamãe? Ah não, não me sinto ainda bem. Então vamos fazer o seguinte, vai lá no seu quarto, treina um pouquinho, aí depois você me chama." Aí ele vai, treina. "Ah, ainda não estou me sentindo bem. Então só me apresenta, só faz a sua apresentação. Oi, meu nome é Miguel, vou apresentar o trabalho tal, tal, tal." Ah, então. "Ah, o meu nome é Miguel, vou apresentar o trabalho tal." Pronto. Primeira fase, você concluiu. Vai lá no quarto, pratica um pouquinho e volta. Vai, assim, dividindo a tá. tarefa, né. Aí depois você chama, eh, o professor e fala assim: "Ó, professor, eu tô com um pouquinho de dificuldade. Se eu começar a travar, você poderia dar uma dica para mim, para eu poder seguir?" Poderia ser uma opção, mas, Tá. assim, a pessoa tem trauma de piscina, por exemplo, não vai ajudar a jogar a pessoa na piscina: "Ah, não, agora abaixa o braço, tá tudo bem, você tá seguro." Mas quem toma conta é o emocional. O emocional, ele ganha da razão nesse sentido, porque você está recebendo muito estímulo de negatividade, de emoções negativas. Então, conforme você está se sentindo, a tendência é você ter comportamentos de defesa, de fugir, né, porque a ansiedade e o medo ativa essa dinâmica de luta e fuga, né. Luta e fuga. Luta no sentido, assim, de enfrentar a situação, ou eu vou me esconder, eu vou para longe, né. E na nossa sociedade tem muitos estímulos que nos fazem se sentir ansiosos, seja a notícia de como que está o país, seja questões de pagar as contas, seja como que eu vou educar os meus filhos, ah, minha mãe, meu pai não está bem de saúde, então tem muita pressão acontecendo, né? E a gente vai enfrentar ou vai fugir? Se for enfrentar, qual que seria a melhor forma? Busque se sentir seguro antes. Tá. Busque ir por etapas. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Pode ir passo a passo e cada passo vai te dando confiança para poder lidar com aquela questão em particular. Show. Nossa, gente, eu poderia falar sobre isso, sei lá É, quanto porque abre tempo. várias abas, Que né? legal, que legal. Se vocês quiserem parte 2, só vocês me avisarem, tá, Ah, galera? Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente tá trazendo hoje um novo quadro aqui pro podcast, porque a gente gosta de inventar moda, sabe? E aí, ontem lá no Instagram, eu coloquei um story, Fábio, uhum. que eu fiz perguntas pro pessoal. Fiz assim, ó, falei assim, galera, vamos ter uma gravação sobre medo e trauma. Quem tiver alguma dúvida, é só deixar aqui na caixinha. E eles fizeram. Ah, que Ficaram bacana. super felizes sobre isso. É uma dúvida geral, viu? Uhum. E aí, gente, agora a gente vai responder, chegou esse momento. E todo podcast a partir desse vai ser assim, tá? Então, antes da gravação, porque pra quem não sabe, não é ao vivo, então a gente grava e depois a gente posta. Então, toda a gravação eu vou avisar lá no Instagram pra vocês, ó, o tema vai ser esse, 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 beleza? Qual é a dúvida de vocês?
que vocês acham sobre isso? Dá sua opinião, beleza? Então, agora a gente vai começar a responder as perguntas que o pessoal fez lá no Instagram. E caso vocês ficaram com alguma dúvida também, né? Pode colocar aqui nos comentários, que depois eu pergunto pro Fábio, ou então a gente faz uma parte 2 porque eu Com acho que vai ser super certeza. Tem muito bem-vinda. assunto. Muito assunto, beleza? Então agora eu vou fazer as perguntas para você. Perfeito. Vamos lá? Então, já tinha uma aqui que tava que nem eu, que tá querendo saber a diferença entre trauma e medo, então essa já tá Sim, respondida. acabamos antecipando, né? Sim, foi muito legal. E aí, tem uma pergunta aqui muito boa. Sobre trauma na infância. Trauma na infância. Então, acredito que essa pergunta seja: aconteceu algo que gerou um trauma na infância? Isso perdura até a vida adulta? Esse trauma pode perdurar aí por algo que aconteceu na infância? Isso gerar um trauma ou o trauma perdurar até a vida adulta? Com certeza. Porque, assim, a nossa mente, ela é um grande reservatório também das nossas experiências. Para ela não existe passado, presente e futuro, né? E quando tem um trauma e a pessoa chega na fase adulta, é a hora que os traumas vão aparecer com mais frequência. Por quê? Porque agora ela tem mais ferramentas, ela tem mais vivência emocional para lidar com questões que ela não tinha quando criança. Então é natural surgir os traumas na fase adulta. Por exemplo, não vou entrar muito nos detalhes, mas eu tratei uma cliente alguns anos atrás com medo de escuro. Acredito que ela tinha os seus 27, 28 na época. E ela não entendia da onde que vinha esse medo do escuro. E aí a gente foi conversando, foi investigando, vai sessão, outra sessão. E aí eu fiz algumas técnicas para poder buscar a origem desse trauma junto com ela. O que que aconteceu? O trauma dela estava atrelado ao dia do nascimento dela, porque no parto teve uma complicação e aquele estresse foi associado ao escuro. O que que acontecia? Toda vez que ela ia dormir, ela tinha que ter pelo menos uma luz, seja do celular, da TV, alguma coisa tinha que estar acesa. Quando acontecia de alguém acabar tirando da tomada ou um apagão, ela acordava chorando, chorando assim em pânico. E isso era um grande desconforto para ela, né? E ela pegou e comentou isso comigo, a gente fez as técnicas, ressignificamos e alguns meses depois ela falou: "Olha, já consigo dormir com a luz apagada". Que show, Fábio, que Pois é, show. então isso Olha é um isso. exemplo de que a nossa mente guarda tudo, ela está registrando tudo que a gente está vivendo, né. Então não importa se o trauma foi na infância, e 99% dos casos vai ser na infância, porque ainda somos inocentes, né, ao mundo, ou até a nós mesmos, ainda a gente leva um tempo para ganhar percepção do nosso eu, né, ainda está em formação. Porém, na fase adulta, isso pode ser mais frequente. Aparecer momentos em que o trauma ali ele é ativado para a gente tomar consciência dele e ir para a resolução. Perfeito. Agora uma outra, ó. Como identificar se é trauma ou se é uma falta de capacidade ou uma dificuldade da pessoa aprender algo novo? Aí também poderia ver em termos de contexto, mas vou tentar imaginar uma situação. A pessoa não gosta de inglês, por exemplo, né? Será que ela passou por uma situação que faziam chacota dela, ou algum professor falou: "Olha, você não leva jeito para isso, pode desistir". E aí toda vez que alguém fala: "Olha, você poderia estudar inglês para sua carreira, isso pode te ajudar na empresa", ou coisa do tipo, isso traz um grande desconforto para ela. Então, pode ser nesse tipo de situação que eu estou pensando, assim, né, como Não é uma não é incapacidade, uma né? capacidade, é um bloqueio. Aí é diferente, né. Sim. Em termos de capacidade, eu acredito que somos muito mais capazes do que imaginamos. Porém, o bloqueio através do trauma faz com que a gente pense que a gente não leve jeito para aquilo. Até gera uma insegurança gigantesca, né? Exatamente. Porque, de novo, é para proteção. A gente não quer passar por sensações de frustração, de desaprovação, então a gente tem uma tendência de fugir daquilo. Só que
Fugir daquilo só vai alimentar ainda mais o trauma, o medo, a ansiedade. Sim. Por quê? O nosso cérebro, ele também tem uma tendência a buscar qual que foi o nosso último comportamento e dar o impulso para a gente agir da mesma forma, né? Então, por exemplo, vamos imaginar um aluno. É o dia de apresentação. Chega na hora, ele não consegue se sentir confortável em apresentar lá na sala. Aí ele fala: "Ah, professor, não vou apresentar". Então o cérebro vai registrar. Em situações em que você tem que apresentar algo, o que que você tem que fazer? Não apresentar. Na próxima vez, ó, já vai vir um impulso, você não está se sentindo confortável para apresentar. Aí de novo vai reforçar, né. Então, assim, o que eu recomendo, de novo, é ir por etapas. Ah, você quer começar a apresentar na escola, vamos supor você é adolescente. Você quer começar a apresentar na escola, vai por etapas. Chama alguém de confiança, treina com essa pessoa, com o pai, com a mãe, com o tio, com a prima, quem for. Quem que você se sente confortável para se apresentar. E aí você vai apresentando para ela, ela vai te dando as dicas. Fique com a mente receptiva em receber uma crítica positiva. Olha, você pode gesticular mais, você pode falar um pouco mais alto, porque eu acho que lá na sala de aula ninguém vai te ouvir nesse tom de voz, né? Sim. E vai se sentindo bem no progresso. Você está avançando. Então, poxa, consegui apresentar para minha prima. Que legal, isso, estou indo bem. Tem que se motivar também, porque senão você fica esperando acontecer o resultado final. Ah, consegui apresentar, agora estou me sentindo bem. Não, você já tem que se sentir bem antes de Tá. apresentar. E é interessante, assim, como que os gestores, tanto no ambiente escolar, como até dentro de empresas, precisam estar ciente disso, né? O conhecimento é libertador por conta disso, né, Fábio? Uhum, com Porque eu certeza. penso assim, ó, você imagina nesse exemplo do inglês, Uhum, hoje as multinacionais você precisa do inglês. com Eles já certeza. te perguntam assim, além do português e do inglês, você fala qual língua, né? Exatamente. Já é um pré-requisito. E, e aí a pessoa não tem o inglês, não consegue. Ninguém senta com ela e fala, viu, vamos entender o porquê? Uhum, Deixa eu entender o que que aconteceu, você tem algum trauma, uhum, precisa de alguma coisa. Não, é tido como, quer nem saber, o cara não fala nem inglês, o que que a gente quer, uhum. o que que a gente espera de um cara que não fala inglês? Então, é tudo generalizado, né? É um erro, né, gigantesco. Eu acho que eu acredito na importância da LR1 por conta disso, Uhum. porque esse conhecimento emocional está entrando agora nas empresas para deixarem de Isso. ser tão técnicas, Sim, né, e sim. serem mais humanas, porque tem humanos Com trabalhando e não certeza. só robôs, né. Então, eu acho muito importante esse conhecimento também ir, então, uma coordenação, um professor, ter esse olhar crítico de olhar um aluno e falar: isso aí foge de má vontade. Uhum. Isso não é essa má vontade, tem alguma coisinha, vamos Sim. investigar. Chama o aluno, vamos conversar. Chama os pais, procura a capacitar os pais, Uhum. né? As escolas, projetos que envolvam os pais também, né? E com certeza é válido, assim, a gente comentar que a escola é quase como um ensaio da vida adulta. É, A gente também vai ter que se apresentar para as pessoas, no local de trabalho, a gente vai ter que interagir com as pessoas e se sentir bem interagindo com elas. Mas para se sentir bem interagindo com elas, a gente tem que se sentir bem primeiro conosco, né? A sim, partir daí, a gente consegue ter experiências mais prazerosas, mais, assim, positivas na vida. Por quê? A gente já foi ensaiando desde pequenininho. E chegou na fase adulta, a gente está travando em alguma situação, tem solução também. Não é porque, agora eu já estou adulto, inglês já era uma vontade antiga, agora não é mais, ou queria dançar, agora não posso mais. Você pode, você tem que ir atrás das experiências que você deseja, principalmente aquelas que você teve na infância. Por exemplo, brevemente, quando eu era criança, por conta daquele programa de TV na Cultura, Castelo rá eu queria ser ator. Era um sonho de criança, né. Mas não tinha espaço, não fui atrás, nem contei isso para ninguém na época, né. E aí, depois de adulto, lá para os seus 20 e tantos anos, eu tive a oportunidade de fazer um ano de oficina de teatro. E eu me apresentei para as pessoas também, né. Então assim,
Eu ali não fui para querer ser ator, eu fui ali para realizar um sonho de criança. Era para minha criança interior, para ela se sentir bem. Ó, demorou, mas chegou, Que legal. né? Amei a ideia. E outra, você pode usar até esse tom, né? Eu brinco que hoje eu sempre queria ser advogada. Quando eu era criança, era Uhum, advogada, juíza e tal. E, e as pessoas sempre falando, não, vai atrás, vai atrás. Só que aí depois na graduação, preferi sim. outra área. E aí hoje, eu amo argumentar sobre as coisas. Então, ai, que estratégia que você acha que é melhor? Não, mas e se você fizesse tal coisa? Mas e se você fizesse tal coisa? Então, usa Uhum. isso, né? Traz esse Sim, seu sonho para hoje. sim. Né? Eu acho que as pessoas precisam parar de apenas existir, Ah, né? Precisa viver, com vamos viver. certeza. E traz a sensação, traz o medo, traz a raiva. Porque Uhum. quem tá vivo sente raiva, sente medo, Sim, sente sim. ansiedade, sente alegria, sente amor. Uhum, Então, traga isso, uhum. vivencie cada emoção. E, galera, último recado do episódio. Vão atrás, não deixa pra esperar o carro parar, sabe? Que nem o Fábio comentou, né, Fábio? Não deixa, não espere o carro parar, sabe? Eu vou esperar ter mais condição. Ah, eu vou esperar, eu tô conseguindo lidar. Gente, não espera. Não espera. Uhum, Porque é a sua vida que tá em jogo, é seu futuro que tá em jogo. E eu vou ser muito séria agora, é o futuro do seu filho e da sua filha que tá em jogo. uhum. Porque pai e mãe que estão desestruturados não conseguem uma educação bem feita com os filhos. Não consegue. Você não consegue cuidar do emocional do seu filho se o teu emocional não estiver bem cuidado. Fui forte agora, Fábio, mas é Precisa. porque precisei. Então, recadinho, tá? Pra gente encerrar esse Uhum. episódio Nossa, maravilhoso. voou, né? Passou muito rápido, Maravilhoso. Lu. Passou muito rápido. E assim, eu agradeço de coração mais uma vez. Nossa, Vamos fazer uma parte com 2 certeza. para ontem, porque eu acho que a gente tem muito mais caminhos assim Sim, para sim, tinha um para monte de percorrer. curiosidade que eu queria trazer sobre questões assim de Nossa. ansiedade, técnicas que poderiam ser úteis, Ah, né? já tá, pelo amor de Deus, agora você vai precisar dar pelo Vocês menos. querem então as Por técnicas, favor, né? por favor, vai lá, pelo menos um pouquinho. Tá, uma técnica muito importante assim é a respiração. Porque pensa que quando a pessoa sente ansiedade ou ela tem medo, ela começa a ter tipo um alarme no corpo. Então a respiração ajuda a acalmar o corpo. Acalmando o corpo, acalma a mente. Perfeito. Então tem uma respiração bem interessante, você pode fazer sentada, confortável assim, ou até deitada. O que que seria? Você inspira por 4 segundos, puxa o ar por 4 segundos, prende a respiração por 6 e solta por 7. Então inspira o ar por 4, segura por 6 e solta por 7. E você faz alguns ciclos dessa forma. Com o tempo, você vai perceber que você vai conseguindo relaxar sua mente cada vez mais rápido. Então, isso também é muito utilizado para a parte de insônia, porque os pensamentos estão acelerados. Então, você inspira 4 segundos, segura 6, solta em 7 ou 8, e você vai fazendo esse ciclo. E aí faz isso durante uma semana, que talvez até antes você já começa a ver que a sua mente está ficando mais calma, Que né? legal. Isso é uma possibilidade. Que Que ajuda técnica legal. bastante, assim, na questão de ansiedade. E tem uma questão de trazer para o agora também, que eu vejo bastante profissionais usando, que é o veja o que você está vestindo, qual é o tecido que você está Isso, usando. Ai, nossa, aqui é algodão, aqui, nossa, que tecido será que é? Então traz pro agora, porque a sua isso. mente está lá na frente e tá gerando crise em É, você, 4 né? coisas que você consegue notar no seu ambiente, Isso. textura, cheiros, e aí você vai conseguindo trazer sua atenção para agora. Então, vamos supor, a pessoa está tendo alguma crise, né? E ela pode fazer a respiração e pode fazer essa técnica de trazer a atenção para o momento presente. O que que ela pode fazer depois? Bom, vou ter que investigar isso. Do nada, comecei a ter aqui uma sensação estranha, um desconforto, um aperto no peito. Eu tenho que procurar ajuda. O sinalzinho lá do carro que É. apareceu no painel, Eu né? vou usar, você sabe que eu vou roubar Consegue? essa analogia Tem sua que porque usar, ficou maravilhosa. né? Porque Amém. depois o prejuízo vai ser maior quando o carro parar, né?
sendo que Sim, poderia ser uma coisa mais pontual, mais leve para tratar, né. sim. E sabe que esses dias eu vi um estudo falando sobre isso? Você faz tanto pelo seu filho e pela sua filha, mas se você não estiver bem, quem vai cuidar tão bem quanto você? Né, Exatamente. então você precisa estar bem para cuidar dele. Uhum, É essencial. maravilhoso. Que legal essas dicas, gostei. Perfeito. E galera, tem muita deixa pra Muito, parte 2, hein. Tem muito. muita deixa Mas pra só parte 2. volto se vocês participarem nos comentários, dando like, aí a Lô ela vai me encontrar aqui na sala e vai falar: "Olha, o pessoal tá comentando, parece que vai querer mesmo uma parte 2". A gente fica no Sim. aguardo, né, Lô? Verdade, verdade. Gente, muito obrigada por ter assistido a gente mais um episódio. Sem vocês aqui, vocês sabem que nada disso existiria. Eu fico muito feliz porque tem muita gente que assiste, comenta comigo depois, compartilha com a família. É muito legal, eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá. Foi. Foi. Nossa, Lô, a conversa foi completamente diferente do que eu imaginava. Também. Toda vez é assim.